Marcos Saldanha. Beleza, beleza, beleza. Bom dia, 29 de maio, findando o mês de maio. Daqui a pouco damos as boas-vindas ao mês junino, né? Diferente esse ano, também, né? Assim como o ano passado, sem a aglomeração que a gente tanto gosta dos festejos juninos, mas estamos em tempo de pandemia, né? Bom, mas você sabe que aqui na Rádio Timbira não tem mistério, não tem dúvida, não tem nada, a não ser a nossa mesa de assento, que hoje está muito bem composta para discutir um tema que a princípio soa muito complexo, mas que é extremamente necessário, que é discutir o nosso pensamento constitucional brasileiro, né? As origens, a nossa primeira Constituição, essa história constitucional do Brasil. É que se a gente não volta para o passado, a gente não faz um debate consistente, né? A gente fica no achismo, fica todo mundo opinando do nada. Então você sabe que aqui no História em Debate, a gente valoriza o hoje, o agora, o presente, só que a gente faz isso com embasamento, voltando no passado, né? Indo, voltando, fazendo todas as análises necessárias, né? Bom, para esse debate de hoje, eu não sou bobo nem nada. Eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que o escritor e também procurador da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, Bruno Tomé Fonseca, que é autor de uma biografia de um cara extraordinário, e que graças a ele já está imortalizado. Não pela obra em si, porque ele já tem uma obra vasta, mas é que você sabe, nós estamos falando de um programa de história, que o registro da obra é fundamental para que a pessoa ainda sobreviva ao tempo. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o Rei Zulu, rapaz, grande lutador. E ele foi lá, encarou esse desafio, mas hoje ele vem para essa mesa de debate com outro desafio, que é nos ajudar um pouquinho mais a explorar o máximo possível, os nossos convidados para falar da Constituição. Mas eu vou logo dar o meu bom dia, porque ele está aqui do ladinho, né? O Bruno Tomé Fonseca. Prazer, meu amigo. Honra estar com vocês aqui. Prazer enorme. Seu convite equivale a uma convocação. Tá? Então estamos aqui prestando bandeira ao seu chamado e também, basicamente, aprendendo aqui com os convidados. Essa é a nossa intenção. Acima de tudo, aprendemos e se for possível, eu tenho certeza que nós temos aqui dentro de uma grande arena de debate, a gente trocar essa ideia, tá? Não só com vocês, mas também com o público. Muito obrigado antecipadamente pelo convite. Pois é, muito bem. Olha, então vamos apresentar os nossos convidados, que você que está acompanhando pela TV Timbira, você vai lá no YouTube, né? E clica lá, TV Timbira, História em Debate, você, além de nos ouvir, também pode nos assistir. Lembrando que esse programa fica gravado, fica salvo na TV Timbira para você reassistir a hora que você quiser, tá? Bom, os nossos convidados são o professor, jurista e escritor, professor Manuel Valente Figueiredo Neto, que já está aqui na tela, dividindo tela conosco. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer receber e uma expectativa enorme de aprender mais sobre a gênese, né, do pensamento constitucional brasileiro, a gênese da nossa Constituição, voltar lá para o primeiro reinado, voltar para o Império. Uma viagem necessária, né, professor Manuel? Às vezes a gente precisa muito voltar no passado para entender o presente, não é isso? Seja bem-vindo. Isso aí, meu querido. Bom dia a você, bom dia ao nosso procurador do Estado do Maranhão, que se encontra, pessoas excelentes, bom dia a todos os telespectadores, ouvintes dessa rádio, a primeira rádio do nosso Estado do Maranhão, e uma satisfação muito grande estar aqui. Maranhão, berço de heróis, como diz o hino, e eu sou maranhense hoje em dia que estou
aqui no estado do Rio Grande do Sul, trabalhando no meu ofício e gostando muito dessa terra que me acolhe tão bem. Mas a minha gênese é o Maranhão, essa terra de pessoas fortes e caudalosas. Muito bem. E via, né, o professor Manuel Valente Figueiredo Neto, ele nos indicou um nome, podemos chegar a um outro professor, também professor, doutor, professor Martônio Montalverne Barreto, que é outro convidado nosso também, que é professor, né, do pensamento constitucional brasileiro e que vai ajudar a gente também nesse debate fundamental, né? Sobretudo, né, professor Martônio, numa época que a gente vive um debate muito grande de judicialização da política, politização do judiciário, essa coisa do desequilíbrio dos poderes, enfim. Então, é um momento importante para a gente conversar, para a gente pensar, né? Mas, antes de tudo, o nosso bom dia, seja bem-vindo, muito nos honra a sua presença nessa mesa de debate. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu gostaria de cumprimentar meu querido amigo Manuel, cumprimento o Bruno, também aqui que conosco participará dessa mesa de debate, e agradecer, sobretudo, o convite. Muito obrigado pelo convite para trocar algumas ideias a respeito desse tema. Muito bem. Bom, nosso querido Dom Barreto, músico, artista, que próximo sábado estreia um programa à noite aqui na Rádio Timbira, viu? Fiquem ligados, às 9 da noite de sábado, final de semana, bem no período junino, né? Hein, Manuel? Aquele período junino você conhece, né? Eu não sei se o professor Martônio conhece. Isso. O nosso... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu moro atualmente em Caxias do Sul, e aqui em Caxias do Sul eu estava com muita saudade das festas juninas. Aconteceu um problema de sistema e eu fiz uma festa junina aqui, que foi um mês de um sistema que leva meu nome. E eu lembrei bem de ter, eu até quando estava conversando com a equipe, disse, olha, se espelhem nas festas juninas lá do Maranhão. Todo o ritual do Bumba Meu Boi, toda a alegria, toda a festividade. E foi um momento incrível. E só queria puxar um pouquinho para falar do professor Martônio. E o professor Martônio, ele é... Quando surgiu esse convite de vocês para falar desse assunto, eu disse, olha, eu vou tentar falar com o professor Martônio para ele participar. Porque o Martônio é essa sumidade no assunto, ele ministra a disciplina no doutorado Pensamento Constitucional Brasileiro, ele é doutor em Direito por Frankfurt, na Alemanha, mas em momento nenhum perdeu a visão da história do Brasil e de tudo que ela nos representa. Ele tem concepções históricas muito fincadas, é um estudioso da história, um jurista estudioso da história, com um domínio muito grande, principalmente do aspecto racional, e acredito que temos umas contribuições boas até para nos entendermos, porque esse é um papel salutar da história, né? A gente perceber no nosso passado os motivos de nos encontrarmos no presente e o que queremos para o futuro. Pois é essa a ideia, né? Precisamos fazer isso, né? Bom, beleza. Lembrando que a turma aí que está ouvindo a gente, qualquer parte do Brasil e do mundo, pode participar pelo WhatsApp. No História em Debate, a gente sempre pede que a participação não seja áudio de voz, mas seja você digitando ali a sua pergunta, que dinamiza aí mais o debate, tá? Mas é sempre um prazer ter a sua participação, como, por exemplo, o Fabinho da Madre Deus, que já está acompanhando a gente, o Raimundo Pinto de Brejo, que é um ouvinte apaixonado pelo rádio maranhense, e todo mundo que quer participar, mandar pergunta, a gente só pede que digite a pergunta e a gente pode fazer aqui pelo ar. Também pelo YouTube você pode colocar lá a sua pergunta, que o Barreto coloca aqui no ar, e você também tem a participação garantida, tá bom? A partir de agora, valendo já. Bom, eu vou dar ao Bruno já a oportunidade aqui de abrir o debate, fazer já a nossa primeira pergunta para os professores Manuel e Martônio. Bruno. Bom dia mais uma vez, né?
prazer, uma honra. Na verdade, eu queria cumprimentar todos os convidados e estar aqui em primeiro lugar diante dos senhores é, acima de tudo, um privilégio, uma honra mesmo. Eu gosto muito, particularmente, dessa premissa que nós estamos conversando aqui, que é a necessidade de nós nos conhecermos. O brasileiro, ele tende muito a se desconhecer, né? Ele tende muito dentro até desse ambiente de polarização, um desconhecer um outro e ignorar um passado que bateu na sua porta ontem, né? Você ignora precedentes, você ignora experiências, você ignora o seu próprio passado, que não é um passado muito distante, é um passado de poucas décadas, pode-se dizer assim, né? Todo mundo tenta reconstruir o seu mundo gratuitamente e na minha visão, isso não é uma proposta, né? Você precisa realmente ir atrás do passado. Você precisa revisitar o seu passado, né? E uma coisa que eu li assim com muita atenção foram os bastidores da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Né? Tem um autor um jornalista chamado Luiz Macluff, né, que escreveu justamente sobre os bastidores da Constituinte, ouviu juristas da época, jornalistas, até os próprios políticos que estão vivos, que estavam debatendo a Constituinte. Então, toda essa discussão da Assembleia Nacional Constituinte, os lobbies, né, que se tinham para chegar a um dado artigo, um fragmento de artigo da Constituição, tinham pessoas brigando, se engalfinhando, né? Então, tudo isso é extremamente estimulante. Você saber de onde começou isso, né? Um tal artigo da Constituição, por que aquele artigo está ali, né? Dentro daquele contexto, né? Então, era em cima disso que eu queria começar essa conversa. O que os nossos queridos amigos convidados aqui, quais foram, se vocês tiveram acesso aos bastidores dessas respectivas constituições, dessa respectiva Constituição, né? Dos bastidores de discussão, dos anais históricos das discussões das constituições mais antigas, como é que eram esses debates, se tinham fragmentos de lobby, se se ouvia a sociedade em alguma medida, né? É mais em cima dos bastidores, que essa é uma coisa que vem me interessando, porque quando você vê o texto frio concebido à sua frente, que você tem que interpretar, que você tem que aplicar, que você tem que harmonizar, mas você não sabe que por trás houve uma discussão social, política muito forte. E eu acho isso muito interessante, se houve realmente essa análise de bastidor ou coisa do gênero. Tá? Eu não sei se me fiz entender, mas a pergunta iria nesse sentido. Tá? Pode começar aí, professor Martônio. À vontade. Joga a bola para ti, que aí fala logo do todo. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Bruno. Eu avalio a sua observação como bastante pertinente e necessária para que nós entendamos isso. A primeira coisa que eu diria é que as constituintes que nós tivemos no Brasil, desde a primeira, que terminou por ser interrompida, né, até a mais recente, de 1987 e 88, que na minha avaliação foi um sucesso, todas elas tiveram realmente essa característica que você menciona. Essa característica que eu entendo que é fundamental para a democracia, que é o conflito, que é a disputa política. Portanto, o bastidor, né, como nós sabemos. Se em 1987 e 88 nós tivemos uma disputa política de diferentes grupos. Aliás, a nossa Assembleia Constituinte desse período da modernidade, foi a Constituinte mais participativa que se teve notícia no constitucionalismo mundial. Pela primeira vez, por exemplo, nós tivemos populações indígenas falando na Constituinte. Isso era inimaginável em 1823, na nossa primeira Constituição. A nossa primeira Constituição é uma Constituição do modelo liberal,
Portanto, ela era perfeitamente compatível com escravidão, ela era perfeitamente compatível com a exclusão das mulheres de qualquer processo decisório da participação política e com a exclusão completa de grandes contingentes populacionais, quais sejam os pobres, né, na medida em que nós tínhamos o chamado voto censitário, que era o voto a partir de determinadas categorias econômicas. Então, ela é uma constituição do liberalismo da extrema desigualdade. Os conflitos que lá existiam, na verdade, eram os conflitos da sua época, tá? Principalmente os conflitos entre a domesticação da pessoa do governante, do imperador, e o poder da Assembleia, do poder legislativo. Este é um conflito que vinha desde a Revolução Francesa, pouco mais de 30 anos, né, anterior à nossa Constituição, na época. Então, era uma Constituição do conflito também, embora um conflito não tão complexo como aqueles conflitos que nós tivemos, aquele conflito, especificidades do conflito que nós tivemos em 87 e 88. Mas ela era uma Constituição de disputas, por isso que ela foi encerrada, tá? Ela não concluiu a sua Constituição e veio um projeto de Constituição que nos foi outorgado, né? E cujas características são essas, tá? Ou seja, o liberalismo do século XIX, da percepção e do modelo inglês de liberalismo, uma Constituição escravocrata, uma Constituição da desigualdade, mas, ao mesmo tempo, uma Constituição que, exatamente porque tirou grandes contingentes da participação política, ela foi longeva. Por quê? Porque o círculo daqueles que decidia era muito homogêneo. Todo mundo era branco, era homem do sexo masculino, e eram pessoas de posse. Então, não havia muito conflitos, na verdade, no âmbito deste agrupamento político-econômico. Os conflitos vão aparecer mais tarde, no final do Império, no período já, ou seja, quando se anuncia a mudança do Império para a República de 1889. Isso não quer dizer que não tenha sido um momento interessante. Eu julgo esse período, e principalmente os debates que nós tivemos no Poder Legislativo, que nós tivemos em diversos momentos, eles foram fundamentais para o nosso pensamento constitucional brasileiro. Um deles era, já naquela época, se discutia centralização e descentralização, ou seja, se discutia federalismo. Então, isso é que eu acho interessante nós notarmos, de nós compreendermos, hoje, quando nós debatemos, governadores não podem fazer, têm determinada competência para enfrentamento da Covid, prefeitos também têm, presidente da República tem. Esse debate já é bastante antigo no Brasil, né? Ele vem dessa época, em centralização e descentralização. Então, isso é interessante nós observarmos, porque nós compreendemos, tá? Podemos compreender as raízes desse debate que nós temos hoje tão atual no país. Professor Manuel, o senhor acrescenta nesse debate? Sim. Nós tivemos a nossa independência no Brasil, digamos assim, o marco, né, do ano de 1822. E muitos historiadores, eles debatem, aí cabe a alerta, que isso eu aprendi até com o próprio professor Martoni Barreto, do respeito ao historiador. Então, nós somos juristas, nos identificamos como juristas, mas o respeito ao historiador, que tem sua terminologia técnica, que tem todo o rol da ciência. Então, existe um debate entre os historiadores se essa independência no Brasil ela foi realmente em 1822 ou ela foi apenas com a Constituição, em 1824. E a grande questão é que o quê? O imperador, na época, depois dessa independência de 1822, ele chamou 90 deputados para fazerem essa Assembleia Constituinte. E muita gente no Brasil pensa que não houve um pensamento próprio brasileiro, constitucional, e não houve uma luta própria sobre aquele texto que ia ser estipulado. E, na verdade, houve a prova disso, é que essa própria Assembleia Constituinte de 1823, ela foi dissolvida na famosa Noite da Agonia, que se chama, que a história gosta de colocar uns títulos
verdadeiras operações, né? Então, a Noite da Agonia, o que foi ela? Foi quando o imperador se juntou com o exército e resolveu dissolver a Assembleia Constituinte do ano de 1823. E ele dissolveu essa Assembleia Constituinte por quê? Porque já existia essa instabilidade política. E o estudo da gênese constitucional do Brasil, ela demonstra para a gente que a instabilidade, a ideia de crise, ela esteve presente desde a nossa origem constitucional. Instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade social, instabilidade em todos os aspectos da vida humana. Por quê? Por não se ter referenciais e se ter sempre verdadeiras batalhas de competência. Então, o que é que aconteceu? Com essa Noite da Agonia, o título Noite da Agonia é porque o exército invadiu a Assembleia Constituinte, lá por volta de novembro do ano de 1823. E com essa invasão da Assembleia Constituinte, alguns deputados ficaram presos no espaço, no locus de reunião, e daí o nome Agonia, deles terem passado uma agonia. Acabou sendo dissolvida essa Assembleia Constituinte de 1823, porém foi debates extremamente acalorados. Na obra atual que eu lanço, Gênese Constitucional Brasileira, cientificamente, a gente comprova que houve todo um jogo de bastidor, tanto que vários jornalistas se manifestavam. Claro que naquela época a população letrada do Brasil ela era muito pequena, tanto que já a premissa de analfabetos que tinham condições financeiras votarem era uma premissa muito alta. E o que é que acontece? Acabou que o imperador dissolveu essa Assembleia Constituinte e outorgou uma Constituição imperial, porque existia a necessidade, já mundialmente falando, de se ter essa Constituição imperial. Para quê? Para não ficar aquele monarca absoluto. Então, por mais que Dom Pedro I tivesse a necessidade de ter uma ideia de absolutismo, toda uma noção de poder moderador baseado no pensamento do suíço Benjamin Constant era para quê? Era para que o império e o imperador, por consequência, criatura e criador, conseguissem se ater à Constituição. Então, essa ideia da Carta Constitucional, que já foi um movimento mundial, ela já vinha com essa ideia de que o imperador pudesse se submeter às ideias de uma Constituição, que era um clamor de toda a sociedade. E nós tivemos a Constituição Imperial do Brasil, outorgada em 1824, e ela perdurou por 65 anos. E essa gênese constitucional brasileira, ela nos revela muita coisa. Acredito que o estudo do nosso passado nos diz muito sobre situações, como o próprio professor Martônio falou, da descentralização, da centralização, debates de competência, mas principalmente para instigar vocês aqui nessa nossa navegação, nesse nosso momento, é a questão da instabilidade. É uma característica praticamente pela unanimidade dos historiadores que eu tive contato para fazer essa obra, que a obra Gênese Constitucional Brasileira, deixa eu falar um pouquinho para vocês dela, ela surgiu quando eu fui aluno do professor Martônio. Aí cheguei a entregar um artigo no final de disciplina, mas disse, um dia eu vou publicar essa obra. Demorou 8 anos para ela ser lançada, e ele me deu a honra de fazer o prefácio, e eu, contando para vocês, aí nisso tudo, eu já tinha saído do Maranhão para estudar no Piauí, aí fui morar no Ceará, fui morar em Camusim, assumi o cartório de Camusim e comecei o doutorado na Universidade de Fortaleza, e meu primeiro professor foi o professor Martônio. E já surgiu essa inquietação. Ele via essas questões históricas em mim muito fortes. Então, o que é que acontece? Aí acabei continuando e mudando. Aí fui para o Rio de Janeiro depois,
E no Rio de Janeiro eu acabei tendo um namoro com a obra, digamos assim, tentando usar do meu lazer para entender aqueles assuntos que eu estava estudando, visitando os museus, visitando as questões em Petrópolis, visitando todo aquele conjunto arquitetônico para também dar um norte para aquele conteúdo teórico. E o que eu posso falar disso tudo para vocês, e que é muito presente hoje na nossa realidade, é que toda essa gênese constitucional brasileira, ela revela o elemento, desde o nosso nascimento constitucional, da instabilidade. Eu não sei o professor Martônio, e eu até pergunto para ele, que ainda não tive essa oportunidade, mas perguntar, a instabilidade, ela foi um elemento recorrente durante todo o pensamento constitucional brasileiro, porque aqui na gênese constitucional brasileira a gente tem a instabilidade como algo preponderante. E eu acrescentaria ainda, professor Manuel e professor Martônio, a sua provocação, a sua pergunta, é que existe um saudosismo, uma nostalgia de um passado que eu, como historiador, não vejo, de um passado onde tudo era muito tranquilo e que nunca se viveu nesse país um momento como esse. Como não se viveu? Quer dizer, o professor Manuel está caracterizando a questão aí da instabilidade. Então, a provocação que eu faço, professor Martônio, é até nesse sentido, né? Quer dizer, crise e instabilidade está com a gente há muito tempo e talvez seja até parte da natureza política, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho exatamente nesse sentido também. Sem dúvida, Marcos, a instabilidade, na verdade, o Manuel registrou muito bem. Eu queria dizer, antes de mais nada, que para mim foi uma honra ter tido, eu não digo um aluno, mas um verdadeiro colega como o Manuel, que hoje, na verdade, é o que ele é, um intelectual, e um intelectual que publica os seus trabalhos, o que, aliás, apenas confirma essa tradição fortíssima do Estado do Maranhão, né? De tantos escritores, de tanta produção intelectual e, sobretudo, de riqueza cultural, de identidade que o Estado do Maranhão tem. Então, eu creio que o Manuel apenas fortalece essa excelente reputação do Maranhão, né, que todos nós temos no Brasil. Mas, Marcos, eu acho que é isso mesmo. As pessoas têm uma certa ilusão relativamente ao passado. O passado era muito instável também. O que eu gostaria de dizer é que o passado é para se enfrentar, não é para se esquecer. O passado é para procurar se aprender com ele, compreender esse passado e tentar sempre, claro, não repetir esses equívocos, esses erros do passado que nós não tivemos. O que o nosso passado nos adverte no Brasil? De uma sociedade terrível no que diz respeito à desigualdade, advinda da escravidão. Então, isso é uma advertência para mim, na verdade, nos dias de hoje, que eu não tenho como me desvencilhar dela. Eu tenho que observar, olhar essa realidade para não querer transportar isso, mesmo nas suas formas mais modernas, né, para querer transportar isso para o presente. Ou seja, precarização do trabalho, essas novas relações trabalhistas, tudo isso equivale ao que se tinha há 120 anos atrás, equivale a uma condição análoga de escravo. Então, a história é quem me adverte disso. E eu concordo plenamente com você, Marco. O passado era de muita instabilidade, sim. Eu, às vezes, também ouço determinada discussão, naquele tempo era assim, era tão instável quanto. Daí nós podemos dizer com alguma segurança que isso se repete em diversas sociedades. Ou seja, havia em determinados espaços temporais, nós tivemos movimentos interessantes que procuravam superar desigualdades, estabelecer, pelo menos discursivamente, traziam no seu programa questões de solidariedade. Né? Então, todo esse acúmulo ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser trabalhado. Nenhum dos movimentos emancipatórios deste país, em nenhum, inclusive na Inconfidência Mineira, né, ou nas outros movimentos, nós tivemos o enfrentamento da escravidão, o único movimento desse país que enfrentou a escravidão e que
explicitamente disse que ia romper com a escravidão foi a Inconfidência Baiana, um ano antes da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não era, a Confederação do Equador não tocava na questão da escravidão, a Revolução Pernambucana também não, a Guerra dos Farrapos, ao contrário, fazia a mesma coisa que o Império. Aqueles escravos que lutassem ao lado, na verdade, dos farrapos, como eles diziam, obteriam a liberdade. A mesma coisa que o Império fez aqui. Aqueles escravos que lutassem no Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai obteriam a liberdade. Ou seja, eles não enfrentavam essa questão da escravidão. Pelo contrário, a escravidão era, como na República Americana, era assimilada como normal. E isso não estava na pauta. Do mesmo jeito que isso não esteve na pauta da nossa Constituição de 1824, esse tema, e isso não esteve na pauta da Convenção da Filadélfia. Por quê? Porque tanto para americanos quanto para brasileiros, a escravidão era algo já devidamente consolidado, era normal. Em alguma medida, era até um favor que se fazia, porque as pessoas tinham a ideia, como ainda tem hoje, de que o escravo não sabe cuidar de si mesmo, né? De que, na verdade, a escravidão é um ato de generosidade do Senhor. Esse argumento a gente ainda ouve quando as pessoas, por exemplo, empregam nas suas casas crianças de 10, 12 anos, acham que está fazendo um favor, que está tirando da rua, etc, etc, etc. Não pensa, né, naquilo que eu acho um tema central que nós ainda temos que desenvolver no Brasil, que é a perspectiva da solidariedade. Eu só vou poder falar no concreto de solidariedade, Marcos, quando eu me enxergar igual a qualquer uma pessoa. Igual àquela pessoa que está na rua, na verdade, igual àquela pessoa que se reivindica afro-brasileiro, igual àquela pessoa que tem uma sexualidade diferente da minha. Ou seja, é aí onde reside a questão da igualdade. Ou seja, baseada na solidariedade. E essa dificuldade cultural que eu estou no Brasil, ela vem dessa tradição que nós temos. Por isso é fundamental, né, nós entendermos e saber, olha, não eram bons tempos, né? Ou seja, cada tempo, cada um. A mitologia grega é interessante porque ela tem Cronos, né, que é o deus cronológico, sobre o qual nós. Que é o deus do tempo, a cronologia, aquele tempo que nós não controlamos, que é o que passa, nós ficamos mais velhos. Mas os gregos também têm o Kairos, que é aquele tempo, na verdade, da maturidade, aquele tempo que é a intervenção do homem, né? Onde é o tempo para, por exemplo, acontecer ou não uma ruptura, para acontecer ou não uma revolução, para acontecer ou não um determinado fenômeno. Esse é o Kairos, né? Então, é muito interessante que nós tenhamos essa noção para que compreendamos, sobretudo, como é que foram as nossas perspectivas de Kairos, em que tempo essas mutações foram acontecendo. E observar, como você disse, Marcos, a estabilidade sempre existiu. A instabilidade sempre existiu. Né? Por razões diversas, claro, a sociedade muda, não é a mesma coisa. A repetição da história não é linear, é contraditória e complexa. Então, é nesse sentido que nós temos que observar todos esses fenômenos, né, de que o Manuel nos lembra aqui. Muito bem. Professor Martônio, professor Manuel. Professor. Oi, querido. Oi. Não, eu só queria entrar aqui no debate para acrescentar. O senhor pode seguir, claro, o seu raciocínio, desculpa lhe interromper, mas tem uma dúvida. O senhor Manuel falou assim: eu tenho uma dúvida, a questão da estabilidade. Eu também tenho uma dúvida, eu sou historiador, mas tem uma coisa que me intriga. Quando eu debato com grupos mais monarquistas, e aqui no Maranhão existe o círculo monárquico, eles sempre têm um olhar com um poder moderador muito positivo, como um poder capaz de conter essa instabilidade. Nós, historiadores, com um pensamento mais ligado à esquerda, temos uma tendência a olhar o poder moderador com a visão mais absolutista. Talvez pela ligação do poder moderador ser instituído com a Constituição outorgada. Aí eu fico numa dúvida, que eu não sei se vocês conseguem me ajudar a entender assim. Ainda que fosse promulgada essa Constituição, esse poder moderador, ele não existisse, alguma ferramenta teria sido criada similar, ou nós teríamos já naquela época um legislativo forte?
autônomo. E a outra questão é, ainda com o poder moderador, considerando que esse parlamento ele era de elite, com Senado vitalício, ele também foi a conservador e também, quer dizer, ele não entra tanto em choque com o imperador. Não sei se entenderam as contradições, mas também o que a gente pode dizer sobre esse poder moderador, as contradições dele, mas os aspectos que se julgam positivos, quem os defende, e os aspectos negativos. Eu queria entrar um pouquinho mais nessa polêmica, nesse ponto, e humildemente não é uma provocação de quem tem a resposta e quer uma opinião diferente. Eu confesso que é um ponto que eu tenho dificuldade, mesmo na historiografia lendo, eu vejo que há divergências dependendo de quem está fazendo a análise. Isso, conversando com o Bruno, só interromper, conversando com o Bruno aqui antes, a gente até discutia, né, Bruno, a questão em que medida esse poder moderador ainda, né, na coisa do voltar ao passado, né, Bruno, se de certa forma não há um flerte hoje, por exemplo, com essa coisa, uma ala do governo federal que flerta com essa coisa do poder ainda moderador, né? Será que a gente está pensando correto ou não é bem assim? Até para a gente poder fazer essa inferência, né? Ô Marcos, eu queria dizer o seguinte, muito oportuno a sua pergunta, né? O poder moderador significou o atraso de todas as relações políticas brasileiras. Aliás, como a própria monarquia. É bom nós lembrarmos que quando a monarquia acabou, o Brasil tinha 87% de analfabetos. A monarquia deixou esse país, não tinha nenhum tipo de garantia, como eles se diziam na época, de instrução pública. Não havia nada que não fosse, ou seja, de avanço científico-tecnológico. O que funcionou, na verdade, o período imperial brasileiro, ele deve muito à própria inércia das coisas, do que propriamente ao protagonismo da figura do imperador. E se foi um período de tranquilidade política, é óbvio. Por quê? Porque não havia conflito, não havia democracia. Quem era o grupo que participava da decisão política? Do ponto de vista econômico e político? Repito, todos eram os homens brancos e ricos, proprietários. Então, óbvio, qualquer decisão política era uma decisão meramente conjuntural dos interesses dessas pessoas. Ou seja, quando passam a integrar a possibilidade de decisão política de outros segmentos da população, aí nós começamos a ter conflito. É o período republicano. Logo no começo da República, nós começamos a ter os movimentos vindo com os imigrantes, principalmente italianos e alemães, fugidos das guerras. Nós começamos a ter conflitos sobre liberdade de manifestação de pensamento, de organização político-partidária, de liberdade de imprensa, fundação de jornais, etc., que não havia no período imperial. Por quê? Porque havia uma atomização da sociedade. O que havia era uma perspectiva absolutista, na verdade, que o imperador queria, de privilégios de uma sociedade que nós tínhamos, ou seja, então, o poder moderador em determinada medida. Aliás, há vários, né, podemos dizer assim, há vários poderes moderadores, dependendo do período que você observa. 1841 é uma coisa, depois 1845, 1868, enfim. Nós temos momentos disso, mas o saldo do poder moderador é o que tinha, antes de mais nada, é um saldo anti-revolução francesa. Portanto, ele é antidemocrático. Né? Qual foi a grande introdução trazida pelo iluminismo, né, que, claro, alimentou a Revolução Francesa? A igualdade. Até então, a democracia não era uma democracia de todos. Né? Nós sabemos a experiência grega, na verdade, admitia a escravidão. A Revolução Francesa muda radicalmente isso quando diz todos são iguais perante a lei. O que não era no Brasil do Império. Porque, primeiro, havia uma família que tinha privilégio decorrente do seu nascimento, como até hoje tem nas monarquias, né? E depois havia, claro, né, a legislação constitucional e infraconstitucional que estabelecia diferença entre as pessoas. Rico, pobre, homem, mulher, escravo, liberto, etc., etc. Então, não havia que se falar do conceito central da democracia do mundo, que é a igualdade. Então, como é que eu posso ver algo positivo do ponto de vista político, né, nessa perspectiva?
Era positivo porque o Império do Brasil soube, de alguma maneira, manter a integridade territorial do país. Isso nós temos que reconhecer. Né? Ou seja, realmente manteve, mas há um custo social muito grande. Há quem diga, por exemplo, e eu concordo plenamente, a escravidão é a avó de toda a nossa desigualdade social. Que nós ainda observamos resquícios de um pensamento escravocrata no Brasil. Essa parte de diferença, essas partes, por exemplo, nós precisamos de mais de 100 anos de república para regularizar a profissão de empregadas domésticas. Na verdade, quanto tempo nós chegamos a isso? Nós precisamos de quanto tempo para que as mulheres pudessem votar? Para que eu tivesse uma perspectiva, me olhasse igual a qualquer outra pessoa. Nós precisamos de mais de 100 anos para que a primeira mulher chegasse no Supremo Tribunal Federal. E também mais de 100 anos para que a primeira mulher presidisse o nosso país. Né? Ou seja, quantas mulheres foram governadoras e quantas mulheres foram prefeitas. Aí no Maranhão eu sei que já teve na Prefeitura de São Luís, já teve no governo do Estado, não é verdade? Teve todo esse aspecto, mas em determinada medida muito mais uma distorção da política do que propriamente uma manifestação relativamente à condição da mulher, de igualdade, etc. Né? Então, esses aspectos, eles fortalecem em nós, eles são denunciadores, né, dessa cultura que nós tivemos de escravidão, que foi a essência do período imperial. Tanto é que acabou a escravidão, acabou o império. Muito bem. O Bruno está com uma pergunta já engatilhada para fazer. Professores, isso foi mencionado de uma certa forma, não sei se exatamente pelo... Acho que até pelos dois, esse ponto foi mencionado em comum. E aí eu queria trazer de volta. Foi dito aqui, com relação aos bastidores da Constituição da Assembleia de 1823, que se projetou com a Constituição de 1824, que havia um início de um amplo e intenso debate entre os constituintes, debate esse que veio a ser suplantado na Noite da Agonia, com a intervenção do Exército, e gerou-se aí justamente um pacote de Constituição, né? Um pacote já pronto e acabado de Constituição, né? E etc. Tentando projetar historicamente para os bastidores da Constituição de 88, para a Assembleia Constituinte de 87, me parece que houve um movimento contrário. Né? Houve a Comissão Afonso Arinos, que foi instituída uma espécie de comissão de notáveis, né? Presidido pelo Afonso Arinos. Quem criou isso foi o então presidente José Sarney, e foi lançada uma base para o anteprojeto para a Constituição de 1988. Mas, chegado a esse pacote, vamos dizer assim, esse comitê de notáveis e essa Constituição pré-concebida ou proposta, chegou na Assembleia Constituinte, parece que foi tudo desfeito. Né? Tudo veio a ser desfeito, disse, não, queremos começar do zero, queremos discutir a Constituição do zero, como se fosse uma folha em branco. Né? Isso me parece que foi um debate bastante acalorado na época. Né? Esse debate, se era melhor uma Constituição já, um projeto, um anteprojeto de Constituição, ou se uma Constituição partindo do zero, a partir do debate, através das sessões, das suas subseções dentro da Assembleia. Numa visão histórica, numa visão... eu sei que é uma pergunta difícil, mas para os senhores, o que seria melhor do ponto de vista histórico para a Constituição de 88? Que seria realmente, fosse melhor um anteprojeto através de um comitê de notáveis, ou se realmente o debate a partir do zero, a partir do nada, dentro de uma perspectiva de conflito, de puxa aqui, dali, né, de amplos e intensos debates, o que os senhores consideram que talvez pudesse ter sido o melhor cenário? Se realmente o melhor cenário foi esse em que se deu a Assembleia, ou será melhor uma Constituição baseada em estudos, estudiosos e etc.? À vontade.
O teu microfone talvez esteja desligado, professor Manuel. Não estamos ouvindo o professor Manuel. Ligou agora o microfone? Pronto. Por favor, pode repetir. Olha, pronto. Que eu vou começar a responder, depois eu passo a bola para o professor Martônio. O professor Martônio ele falou muito e muito bem sobre essa questão da escravidão no Brasil. O que é que ela representa na nossa gênese constitucional do início do nosso período constitucional? Que não houve deliberação popular. Isso é público e notório, até porque era baseado num regime escravocrata. Então, toda essa questão da escravidão, ela impacta na questão do direito à igualdade. Só que existe também, da mesma maneira que foi cruel a escravidão, eu posso dizer que também foi cruel com o direito de liberdade a centralização. Por um lado, nós mantivemos no Brasil toda um lado positivo, digamos assim, como o professor Martônio falou, a unidade territorial do Brasil e de nós termos um país tão grande. Por outro lado, com um custo social muito alto, e daí que igualdade e liberdade não são duas vertentes diferentes, elas andam juntas e as divisões muitas vezes são meramente acadêmicas. A liberdade no Brasil, desde o seu início, ela foi muito tolhida. Tanto que o próprio Banco do Brasil, já montado naquela época, veio a falir pouco tempo depois. E seria assim um estandarte de uma sociedade anônima e poderia representar uma liberdade maior, no sentido de liberdade de exercer a sua esfera econômica na atividade. Então, essa gênese constitucional do Brasil, ela revela a profunda instabilidade política, apesar de serem, naquela época, homens brancos, ricos e de uma determinada elite, mas que brigavam muito para manter os seus status quo, para ganhar, porque isso é da sociedade. A dança das cadeiras, tão comum já no 88, no pós-88, que a gente escuta falar, ela está presente no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Ela tem até historiadores que falam que essa dança das cadeiras, quando a música para de tocar, quem senta e quem cai. Ela está tão presente devido à própria noção da exploração, que qual era? Vir para o Brasil, tirar tudo que pudesse e levar para a metrópole. E mesmo no primeiro reinado, digamos assim, da Constituição Imperial, ainda continuou, nós já independentes, nós já lutando por uma construção de uma identidade brasileira, mas ainda continuávamos sendo extremamente extorquidos. Tanto que o Dom Pedro I acaba deixando o trono e acaba colocando o filho de 5 anos, porque era uma monarquia constitucional hereditária para aquela primeira Constituição. Aí eu só queria, antes de entrar nessas questões de... Acho que desligou. Tivemos problema com o seu áudio. Pronto. O áudio voltou, antes de professor. Entrar nessas questões de 80... Estão me ouvindo? Sim. Teve uma pequena falha, mas o senhor seguiu do ponto que parou. Alô? Oi, estamos ouvindo. Ok, sim. Opa, acredito que estão me ouvindo aí direitinho. Sim, estamos ouvindo. Entrar nessas questões da Constituição de 88, eu queria falar um pouco sobre essa questão do poder moderador, que não que me divirjo do professor Martônio, mas ele sabe que, como aluno que eu fui dele, eu gostava de apresentar novidades e até releituras. E eram aulas que eu brincava com o professor Martônio, eu dizia, professor Martônio, hoje eu não assisti uma aula, eu assisti um show, porque eram momentos fantásticos, até pelo seu próprio domínio da história. E o poder moderador no Brasil, eu procurei autores que defendessem isso. E eu não coloquei na obra isso que eu vou dizer para vocês. Porém,
como nós estamos numa conversa, nessa navegação nossa aqui, eu acho que é um momento oportuno para dizer. E é uma conversa até com o meu mestre, Martônio Barreto, nesse assunto de pensamento constitucional. Depois de ter terminado toda a obra, eu acredito sinceramente que o poder moderador no Brasil, ele nunca acabou. Ele nunca acabou. Toda a ideia que a gente tem de sistema de freios e contrapesos, eles bebem na fonte do poder moderador de uma maneira assustadora. Porque como é que um órgão que vai fiscalizar é julgado por quem está justamente fiscalizando? Isso é resquício de um poder moderador. E na gênese nossa constitucional, o que é que fala o poder moderador? O poder moderador, na Constituição de 1824, ele constava no artigo 98, que dizia o quê? Que dizia que era a função de cuidar sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Então, existia o legislativo, o executivo e o judiciário, baseado naquela divisão dos três poderes, e o poder moderador. Só que nós sabemos, pelos próprios textos históricos que revelam, que esse poder moderador ele foi utilizado pelo Dom Pedro I para ter ares absolutistas. Mas se a gente vai na fonte da ideia do poder moderador, do intelectual suíço Benjamin Constant, ele não deveria seguir esse modelo inglês, com aquela típica frase de que o rei reina, mas não governa. A ideia do poder moderador, inicialmente, era de que o soberano deveria ter essa posição especial e que devia moderar os embates entre todos os outros poderes. E eu vou ser sincero, agora isso eu não encontrei em textos científicos e não pude, em respeito à academia, em respeito à própria questão da obra, eu não pude colocar numa conclusão e tudo. Mas esse momento, que é um verdadeiro desabafo, e o último capítulo da obra Gênese Constitucional Brasileira, o título é Navegar é preciso, viver não é preciso. Utilizando a Universidade de Coimbra, que cita o Caetano Veloso na sua música Os Argonautas, na sua poesia, que navegar é preciso, essa nossa navegação é precisa. Agora, viver não é preciso, não no sentido de que nós não precisamos viver, mas no sentido de que ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que é que pode acontecer. Por isso que não é preciso, não tem uma bússola, não tem um relógio. Não, amanhã não nos pertence. Porém, navegar é, e nós aqui estamos fazendo uma grande navegação. Então, o que é que eu acho, já que me foi perguntado pelo grande Marcos Saldanha, que é esse historiador icônico do nosso Maranhão, junto com o Bruno, sinceramente, professor Martônio, e é uma questão aí, olha o Manuel voltando a ser aluno, e é uma questão mesmo de dizer, eu acredito que o poder moderador no Brasil, socialmente, nunca acabou. Com o fim da Constituição Imperial, ele se dissipou, mas acabar socialmente ele não acabou. E isso tem um lado nefasto, muito ruim, porque a gente estuda na sua disciplina, estuda no direito constitucional, estuda toda a teoria mundial de sistema de freios e contrapesos, dos controles, dos poderes, de tudo. Porém, a gente verifica que as amarras que existem, por mais que se lute por transparência, por mais que se lute por tudo, a gente verifica as amarras que nós temos em relação ao sistema de freios e contrapesos. E, sinceramente, até para pessoas que no futuro quiserem estudar, quem sabe a gente, professor Martônio, não publica um artigo aí em conjunto, não é para dizer se está certo ou está errado, mas para discutir isso. O que foi que o poder moderador deixou no nosso país? Ele apenas acabou? Será que acaba assim? O Instituto Jurídico que vigora por 65 anos, presente em toda uma monarquia. Porque uma das conclusões da obra, e isso eu consegui provar cientificamente,
e em respeito a todos os historiadores. Sabe, Marcos Saldanha, eu fiquei muito preocupado de seguir o ritual da história, principalmente da história clássica, digamos assim, do Brasil, daqueles autores consagrados, a grande maioria em memória. E eu procurei também a ajuda de colegas que são formados em história para me debaterem a linguagem própria da ciência e história. E eu verifiquei que, na obra Gênese Constitucional, que logo depois que a gente teve a queda da monarquia, tão combatida aí pelo professor Martônio, que a gente teve a queda da monarquia baseada no regime escravocrata, isso é sério e é verdade, não tem como fugir, tanto que acabou a escravidão, ela se viu sem seu ganha-pão e sem sua forma de controle. Tanto que também a Assembleia Constituinte de 1823, ela era chamada de Constituição Mandioca. E muitos historiadores e jornalistas daquela época argumentam que esse nome, Constituição Mandioca, é porque era a maneira que tinha de contar os escravos, pela quantidade de mandioca que cada senhor comprava. Se um senhor comprava 100 mandiocas, então ele tinha o direito a votar censitariamente, e o voto era censitário, portanto. Por isso que muitos historiadores, principalmente os ligados ao jornalismo, que veem mesmo a voz do povo da rua, e isso acaba sendo muito importante, falam que essa Constituição ela seria a Constituição Mandioca, aquela da Assembleia Constituinte de 23. Só que houve a Constituição Imperial, ela durou 65 anos, com o poder moderador, instituído no seu artigo 98, implementado, vívido e realizado. E a grande pergunta que eu faço nessa nossa navegação, até para o professor Martônio, quem sabe aí eu estou garantindo um artigo em coautoria para a gente escrever, não é? Hein, Marcos e Bruno? De saber isso, acabou o poder moderador, que vigorou por tanto tempo e que realmente tinha tentáculos muito fortes de centralização e de integralização do patrimônio. E não ficou nenhum resquício, não ficou nada no nosso direito. O título pode ter acabado, mas quando a gente vai ver os sistemas de freio e contrapesos, quando a gente vai ver os três poderes que continuam, mas a centralização de um banco central, as ideias tão belas de tribunais de contas, atuações de funções essenciais da justiça, como o Ministério Público e como a própria OAB, que o grande Martônio e o grande Bruno fazem parte. Até que ponto esse poder moderador não foi dissipado? Então, Marcos, parabéns, porque eu acredito que tocou num assunto, numa ferida que eu, infelizmente, não consegui resolver nesse livro, porém, no livro eu verifiquei algo muito importante. Com a queda da monarquia e a saída da Constituição Imperial para a República, não houve queda das elites brasileiras, das forças econômicas. Pelo contrário, houve beneficiamento, redesenho e encaixes na ordem econômica e financeira do que faz o Brasil. E isso é muito impactante, revela muito de nós brasileiros. Então, era nesse sentido. Mas escravidão muito voltada à igualdade, centralização muito voltada à liberdade e a nossa Gênese Constitucional mostrando essa instabilidade que até hoje nós estamos presentes. Então, voltando lá para a questão do doutor Bruno, que perguntou, hein, doutor Martônio, agora eu jogo a bola para ti. E em relação às nossas Assembleias Constituintes de 88, como é que nós ficamos? Diga lá, mestre. Pois é, olha, a participação dos nossos ouvintes está sendo colocada aqui embaixo, para o pessoal que está participando, está contribuindo. O nosso tempo já não só esgotou, como a gente já atropelou aqui um horário.
Mas eu também não vou conseguir não ouvir essa contribuição do professor Martoni. Vou, infelizmente, aqui pedir ao colega do programa seguinte uns minutinhos que a gente precisa fazer esse olhar, né? Seria um pecado não ter esse complemento do professor Martoni, porque acho que essa questão é fundamental. E olha como é importante uma discussão como essa. Nós estamos aqui aprendendo, encantados, e como é legal essa discussão. Agradeço muito, eu tenho certeza que a rádio vai entender aqui, o colega também, o professor Heraldo, que é um jurista, também vai compreender, apesar desses minutinhos. Aí eu vou pedir, professor Martoni, apesar do assunto, necessitar um tempo maior, só para a gente ser breve, para poder também não avançar tanto, mas eu jamais deixaria de ouvir o senhor, que eu estou curiosíssimo, assim como o Bruno também. Por favor. Eu compartilhei da ideia do Manuel a respeito da permanência do poder moderador, mas de uma tentação de poder moderador. Isso é muito permanente quando nós observamos os momentos da história constitucional brasileira. Ou seja, há uma tentativa sempre de sobreposição de uns poderes sobre os outros, né? Portanto, eu acho que essa cultura, como você está dizendo, né, de um poder moderador, de alguém querer pairar de neutro acima dos outros, isso é uma falácia, não existe, todo mundo tem seus interesses, isso é perfeitamente normal no âmbito da disputa política. Mas eu acho que essa tentação, nesse sentido, eu acho que existe. E fazendo aqui rapidamente, não é, sobre o que o Bruno Fonseca disse, Bruno, eu penso que houve sim, a comissão de notáveis foi importante, realmente o projeto era muito bom. Porém, eu creio que o resultado com a Constituição de 88 foi tão positivo e ele foi tão participativo, na verdade, que ele ele se aproxima bastante daquilo que foi o anteprojeto da Comissão de Notáveis. O que eu tenho a dizer é que nós temos uma Constituição que ela não somente tem um conteúdo democrático, mas que ela também é resultado de um processo democrático. Isso é que é fundamental. Ou seja, o processo e o resultado passaram por debates exaustivos. Democracia custa caro, requer muita paciência, requer dinheiro, requer debate, discurso, pluralismo. Isso não é barato. Não é por isso que tem gente que diz aí, porque eleição todo ano isso custa muito caro. Custa, óbvio. Você prefere não ter eleições? Todo mundo sabe disso. Então, a minha resposta o anteprojeto foi importante, nós debatemos, eu me lembro na época, mas o resultado também que nós tivemos só a Constituição de 88 foi bastante positivo. Eu agradeço, muito obrigado, Marcos, muito obrigado à Rádio Timbira, meu prezado Manuel Valente, muito obrigado mais uma vez pela companhia, e ao Bruno Fonseca também, muito obrigado a todos. É isso, muito obrigado, agradecendo aqui toda a tolerância da rádio, a parceria que nós tivemos com o Bruno. Bruno, que debate, hein? Que aula! Maravilhoso debate. Eu sinceramente, meu sábado aqui, dificilmente meu domingo, minha outra semana vão superar aqui o momento de hoje. Realmente aqui eu estou com um caderninho aqui cheio de registros, de anotações. Só me atiçou a curiosidade de eu conhecer a obra dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Tá? E queria só satisfazer uma curiosidade, professor Martoni. Sou irmão do Dr. Paulo Montealverne? Não, parente? Nós somos primos. Que trabalho no Maranhão. Conheço, claro, uma grande figura. Nós somos primos, sim. Isso, né? Porque são parecidos até fisicamente, tá? Um privilégio, uma pessoa que eu estimo muito também, o doutor Paulo. Tá? Também muito obrigado. Da minha estima. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. É isso. Obrigado, então, professor Martônio. Uma honra, um aprendizado. Professor Manuel Valente, vamos manter esse contato. Só para fechar, professor Manuel Valente, seu livro, como é que faz para adquirir? Mostra ele aí para a gente, para quem tiver interesse em ler um pouquinho mais. Gênese Constitucional Brasileira, que vem aí com prefácio assinado por essa sumidade que é o professor Martônio Barreto, que me deu essa honra, esse orgulho. Foi um imperativo ético, porque a obra começou na disciplina dele. Se não fosse ele, a obra não existiria, porque foi a disciplina dele que deu o pontapé inicial, foram os textos que ele passou na disciplina que deram uma parte da bibliografia. Então, a obra ela pode ser adquirida no site da editora
e também nesses principais sites de busca e de venda de livros independentes ou então de grandes companhias. Mas eu vou lançar esse livro aí em São Luís, já tenho essa perspectiva, eu vou estar indo aí de volta aí à terra que eu nasci em São Luís. Aí minha mãe conta até que quando eu nasci, ela me entregou para os poetas, porque foi ali no Anil, naquela praça que se encontrava Arthur Azevedo e seus colegas. Acho que aí foi o problema de tudo, né, professor Martônio? Minha mãe vai me entregar logo para poeta. São Luís tem muitos poetas. Então eu vou estar... Aí, logo depois de São Luís, eu fui para onde realmente é a minha identidade antropológica de nascimento, que é Tuntum, no Maranhão, interior do Maranhão. Mas sempre ia em São Luís nas férias, sempre adorava, sempre era um carinho muito grande. Tenho tia que mora aí, tenho primos e tudo. E vou estar voltando em São Luís para fazer esse lançamento aí na cidade. E quem beleza, sabe... beleza. Se o professor Martônio tiver um tempo, já tiver passado todas essas questões de pandemia, a gente faz um congresso também para discutir esse assunto. Já está convidado Bruno, Marcos, Martônio, Manuel. Olha aí, Marcos, a bola agora está contigo. Monta esse congresso para todo mundo. É isso. Né? E a Procuradoria também faz uns eventos jurídicos, quem sabe até consegue aí... Exatamente. Né? Depois eu vou pedir a liberdade para o Marcos para me passar o contato dos senhores aqui, porque nós temos nosso centro de estudos. Com toda certeza vocês vão ser convidados para as nossas... não sei se webinars ou de repente até palestras de repente físicas, né? O futuro, a gente sempre tem que ver o futuro numa perspectiva positiva. Quem sabe os senhores estariam aqui no Maranhão conosco, futuramente. E o programa tem esse papel de professor informação, né, professor Manuel? Ele agrega pessoas, né? Ele reúne. Bom, mas agora estamos em cima do horário, o Barreto está me chamando a atenção e ele está certíssimo, né? Precisamos encerrar. Professor Manuel, valeu, obrigado. Muito obrigado pelo contato que o senhor fez aí com o Martônio. Professor Martônio, prazer, vamos manter contato, vamos continuar conversando. Foi um prazer, o programa é nosso. Eu estou aqui, mas... essa bancada aqui que eu estou à frente, onde o Ferreira Goulart já esteve nessa histórica Rádio Timbira, esse espaço é nosso. É para a gente ocupar, é público, é nosso, viu? Bruno, mesma coisa, é nosso. Pois é, não é pouca coisa, não. Uma parte de mim é linguagem, outra é só vertigem. Pois é, veja só. Pois nós vamos ficando por aqui, abraço, viu? Excelente final de semana para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de acompanhar mais uma atração